Bom, gente, vamos dar continuidade no quarto painel, que é o pacote tecnológico para obtenção de proteínas vegetais e aplicação em alimentos. Nesse painel, nós vamos conhecer a trajetória da pesquisa que resultou na obtenção de farinha proteica para aplicação em bebidas fermentadas e produtos plant-based, e é uma solução pensada para entregar diversidade na fonte de matéria-prima para a farinha proteica vegetal. Então, eu quero convidar para o painel a doutora Mitie Sadahira, que é pesquisadora do Frutotec, aqui do Itaú, coordenadora da plataforma 4 do PIBIS, pró-reitora do programa de pós-graduação também do Itaú, e tem atuado principalmente com propriedades funcionais de proteínas, interações entre biopolímeros e extração de proteínas vegetais. Também quero convidar aqui a doutora Cassiane Andreola, pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos, aqui do Itaú, com foco no desenvolvimento de produtos à base de proteínas vegetais, além de processos de secagem e aglomeração de partículas. E também gostaria de convidar a doutora Patrícia Blumer, pesquisadora científica no Tecnolat, Centro de Tecnologia de Laticínios e Bactérias Láticas, aqui do Itaú. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, trabalhando principalmente com leites fermentados, iogurtes, bebidas lácteas fermentadas, microbiologia, probióticos, queijos e sorvetes. Então, o pacote tecnológico de proteínas vegetais envolve todo o conhecimento gerado ao longo de anos de pesquisa, com foco no desenvolvimento de metodologias para obtenção de uma farinha proteica a partir de grãos de feijão carioca inteiros e defeituosos, e também a funcionalização dessa farinha. Então, muito obrigado. Vamos começar aqui nossa conversa. Primeiro, eu queria falar... Opa! Funcionando? Bom, primeiro eu queria falar que... Está funcionando? Tá. Certo? Acho que está. Muito bom. Eu trabalhei com feijão carioca durante o meu mestrado, né, mas eu sou da área de melhoramento genético, não da parte de tecnologia de alimentos. E o feijão carioca, por mais que, se alguém ainda não sabe, não é carioca por causa do Rio de Janeiro. Inclusive, a gente tem um vídeo no Descascando a Ciência que fala sobre isso. Mas eu queria perguntar para a doutora Mitie por que nós precisamos de uma nova fonte de proteína vegetal e por que foi escolhido o feijão carioca. Bom, primeiro porque assim, o mercado, mais perto, ele está demandando, né, outras fontes de proteínas vegetais, além da soja, né? E, como já foi dito aqui, né, o Brasil importa qualquer tipo de ingrediente, né? A gente não tem essa independência. E, nesse caso, das proteínas vegetais, para substituir a soja, o Brasil tem importado ervilha, né, e arroz. E isso encarece muito, né, na formulação. Então, a gente foi em busca de uma fonte vegetal brasileira, né, mas com uma grande produção agrícola, né? Então, por isso que a gente escolheu o feijão carioca, além do que o feijão é uma leguminosa do tipo pulse. E a gente também estava buscando processos mais sustentáveis, verdes, né? E os pulses são adequados para esse processo de fracionamento a seco, que é o processo que a gente escolheu, né? Então, por isso que a gente escolheu o feijão, né? E esse processo de fracionamento a seco, a senhora poderia falar um pouquinho como que ele funciona? Então, a gente considera um processo mais sustentável comparado, né, com esses processos tradicionais, que é o úmido, porque ele não tem gasto de água e o gasto de energia é bem menor, né, porque no processo úmido nós temos que utilizar até reagentes, são 2 etapas, você sobe o pH para solubilizar as proteínas, aí abaixa o pH para o ponto isoelétrico, né, para precipitar. Então, são 2 etapas, né, com reagente e com água. E depois tem que secar ainda, né? Então, e agora, enquanto que o fracionamento a seco, ele consiste o quê? Aí que tem que ter os cuidados, né? Ele é simples, o método é simples, mas
por trás, para cada tipo de fonte vegetal, a gente tem que descobrir os parâmetros certos. Por quê? A gente precisa, primeiro, fazer uma moagem adequada, porque os pulses são ricos em amido e proteína. Então, você tem que moer para que você separe o amido da proteína, né? E aí, depois, fazer a classificação por ar. Aí, a gente obtém duas frações, uma rica em proteína e outra em amido. E vocês adquiriram esse equipamento recentemente, né? Que foi um dos equipamentos que foi apresentado aqui no projeto, né? Isso. Esse que também foi um desafio, que o projeto começou em 2022, iniciamos sem equipamento. Foi, assim, bem desafiador. E aí, a gente fez parcerias, graças a Deus, né? No início, para os pré-testes, a gente conseguiu com a empresa NET, tanto que a gente está com o fracionador a seco dessa empresa, né? Agora a gente adquiriu. Mas depois a SL Alimentos, também, que é uma das conveniadas, né? Ela nos auxiliou, porque eles já produzem também, e eles processaram em uma maior quantidade, e a gente conseguiu dar continuidade nos estudos. Muito bom. Agora eu quero perguntar para a Cassiane. Cassiane, o que você enxerga do principal desafio de trabalhar com o feijão carioca, né? Bom, então, Francisco, o principal desafio que a gente tem de trabalhar com feijão carioca é obter uma farinha proteica que tenha um teor de proteínas que seja acima de 50%, utilizando para isso um processo que é sustentável. E outro grande desafio, não menos importante, é a questão de que o feijão ele apresenta em sua composição, naturalmente, compostos que são de off-flavor. E esses compostos eles são, então, responsáveis por um sabor que é indesejável, né? Então, isso confere à farinha proteica, por exemplo, um amargor, né? E isso pode, então, comprometer a aceitação sensorial da farinha proteica e, consequentemente, dos produtos que são desenvolvidos com essa farinha proteica. Então, isso é uma grande limitação e também um grande desafio. E aí, essa metodologia, vocês já estão conseguindo diminuir esses off-flavors, né? Sim. Aí, no momento, aplicando os pacotes tecnológicos, a gente, sim, conseguiu obter um sabor mais neutro dessa farinha proteica. E dentro desses pacotes tecnológicos, vocês usam a metodologia de fracionamento a seco, e além da funcionalização da farinha por micro-ondas e moinho de esferas, né? Ou moinho de esferas. E como que vocês chegaram nessa metodologia? Como que foi pensado e desenvolvido? Então, nós chegamos a essas metodologias pensando na combinação de 3 frentes. E a primeira frente foi, então, a análise da literatura científica, sempre priorizando a busca por tecnologias que são verdes, especialmente por métodos físicos, né, como é o caso do fracionamento a seco. E, assim, nós identificamos que, na última década, os principais avanços em relação à obtenção de proteínas a partir de pulses envolviam o fracionamento a seco e também a funcionalização da farinha proteica obtida por métodos que eram com aplicação de micro-ondas e também moinho de esferas. Então, o potencial desses processos é bastante significativo e reportado na literatura, mas ele é pouco explorado para o feijão. Então, essa que foi a nossa oportunidade e também orientou a nossa escolha. A segunda frente ela está relacionada à obtenção de um conhecimento do que já se tem hoje, do que já se pratica na indústria, para a obtenção de proteínas vegetais, né, com o intuito, então, de utilizar o parque tecnológico já existente. E a terceira frente foi baseada na experiência da nossa equipe de pesquisadores, que é uma equipe que, então, já trabalha com processos de obtenção de proteínas vegetais. Então, nesse sentido, Francisco, essa conexão entre a fundamentação científica, as práticas industriais consolidadas que já tem no mercado, né,
E o know-how da nossa equipe permitiu, então, o nosso direcionamento para a seleção dessas metodologias, que tem um foco em sustentabilidade, a aplicabilidade industrial, né, porque tem que ser aplicável, e também de escalabilidade. E o que é praticado hoje e dentro dessas tecnologias que vocês estão desenvolvendo? O que você vê que é o maior diferencial nisso que vocês estão entregando? Então, o nosso maior diferencial em relação ao que tem já para a obtenção de proteínas vegetais está em como nós conseguimos integrar de uma forma otimizada as etapas do processo, levando em consideração uma abordagem que ela é sustentável e escalável, né? Considerando as particularidades do feijão carioca. Então, isso nos levou a obter uma farinha proteica com um teor de proteína acima de 50%, o que é muito desejado para o mercado, e também uma farinha proteica e ela tem um sabor neutro. Então, nós conseguimos, então, através da otimização dessas etapas do processo, obter uma farinha proteica que ela é neutra, né, tem um sabor neutro e tem aí uma gama de aplicações. Então, o maior diferencial é esse. E também pensando, né, Francisco, na valorização de uma matéria-prima que é nacional. Totalmente, Então, nós temos a valorização dessa matéria-prima que ela é nacional e também pensando na ampliação da diversidade de proteínas vegetais para o mercado, o que é muito importante também, né? Sim, com certeza. E, doutora Mithier, que tipo de melhorias na funcionalidade dessa proteína que foi obtida com essas metodologias a senhora vê, assim, com o uso do micro-ondas e com moinhos de esferas, essas melhorias na função dessas proteínas? Bom, para o micro-ondas, a gente conseguiu ser bem favorável para as propriedades emulsificantes, né? Nós conseguimos desenvolver uma emulsão tipo maionese, né? Um semissólido. Tá? Para moinho de esferas, a gente já melhorou bastante a absorção de água. Essa propriedade é importante para o desenvolvimento de análogos de carne, né? A absorção de água é muito importante. Mas a gente ainda não terminou, a aluna de mestrado ainda está em andamento nos testes, e a gente está explorando outras propriedades funcionais, né? Que, dependendo da aplicação, a gente pode tentar funcionalizar de formas diferentes. Entendi. E essa proteína, doutora Patrícia, já está implementada numa bebida fermentada, né? E vocês conseguiram incorporar essa proteína em quais tipos de alimentos, além da bebida fermentada? E molhos, dips, conta um pouquinho para a gente onde ela já está sendo empregada. Oi. Bom, essa farinha proteica, né, a gente já aplicou em bebidas fermentadas, não fermentadas, misturas para bebidas em pó, tipo cappuccino, também para molhos, tipo maionese, com essa propriedade de emulsão que a doutora Mithier falou, sobremesas, tipo sobremesas lácteas, assim, também dips para você usar, ou patê, né, enfim, um material espalhável. E o que é interessante de destacar nessa farinha proteica, no teste que a gente fez, foi o bom desempenho dela na produção da bebida fermentada, não fermentada, dispensando a necessidade da adição de emulsificantes e espessantes, né, enquadrando, então, essa bebida fermentada ou não fermentada da tendência clean label, né, de uso de poucos ingredientes aí para a fabricação, né. Uma questão também que a gente tem que falar, porque essa questão da economia circular, a gente não pode deixar de dizer, é que a gente também fez a aplicação da fração amilácea, ou farinha amilácea. Né, como a Mithier falou, né, você faz o fracionamento a seco, obtém a farinha proteica, mas tem uma quantidade grande de farinha amilácea, que é um coproduto. E, no fim, é um outro ingrediente aí que você precisa ter aplicação. E a gente fez a aplicação dessa farinha amilácea também nas bebidas fermentadas, não fermentadas, mesmo nas sobremesas e nessa uma matriz que estudou que daria para fazer aí para o lado de molhos e patês secos, né?
E o que, no fim, é interessante, a gente observou isso na reunião que a gente estava fazendo aqui para o evento, mas em praticamente na fala de todas as plataformas, você ouve que a gente consegue fazer essas aplicações usando o parque de equipamentos que as indústrias já têm. Então, se você tem um laticínio, por exemplo, né, ele pode, usando a farinha proteica, usando a farinha melácea, agregar no portfólio de produtos, portanto, né, agregando valor ali tanto na farinha como no portfólio de produtos da empresa e diversificando, agregando valor ali para eles. Ampliando o portfólio também Sim. da indústria, né? Cassiane, quais atributos essa farinha oferece para a indústria de alimentos, né? Em termos de funcionalidade, sustentabilidade, o que você poderia contar para a gente? Bom, em termos de funcionalidade, assim como a Mithier já comentou, nós temos que a farinha que ela é obtida após o processo de funcionalização, ela apresenta uma melhora de algumas propriedades funcionais. Então, por exemplo, ela tem uma boa capacidade de retenção de água, o que é bastante interessante para produtos que são análogos carnes embutidos, mantendo, então, a suculência, a textura macia desses produtos. E também essa farinha proteica ela apresentou uma boa capacidade emulsificante. E também, né, complementando o que a Mithier já falou, essa capacidade emulsificante ela é muito importante para aplicações em produtos como molhos, maioneses e bebidas vegetais que são emulsionadas, né, com o intuito de evitar aí a separação de fases desses produtos. E, em termos de sustentabilidade, nós temos, então, a obtenção de uma farinha proteica a partir do feijão bandinha, né, que é um coproduto do beneficiamento do feijão carioca. Então, nós temos uma agregação de valor a esse coproduto, que vem de uma matéria-prima nacional de baixo custo. Além disso, nós temos aí a aplicação do processo de fracionamento a seco, que é um processo mais sustentável e dispensa, então, né, o uso de solventes. Ele também tem uma redução no consumo de água e de energia em relação ao processo úmido, que é comumente utilizado, então, na obtenção de proteínas vegetais. E também, no aspecto de sustentabilidade, nós estamos tentando caminhar aí para a economia circular, assim como a Patrícia já comentou. Por quê? Porque nós tentamos utilizar, então, essa fração amilácea, que acaba sendo o coproduto da obtenção da farinha proteica, em diversas aplicações, né? Então, nós criamos aí um portfólio de produtos que tem um menor impacto ambiental, evita aí o desperdício desses coprodutos e contribui também para uma menor pegada de carbono, que é o que nós almejamos, né? Sim, com certeza. Trabalha em toda a cadeia aí, né? Doutora Patrícia, a gente vai poder experimentar a bebida aqui hoje? Ah, é verdade, eu esqueci. A gente é ruim de fazer propaganda, né? Nossa, eu falei, vou lembrar, esqueci. Sim, a gente preparou bebida fermentada feita com a farinha proteica e também a bebida fermentada feita com a farinha melácea. Tem as duas para a gente provar, sem, assim, não adicionamos nenhum aromatizante, corante, nada, que é para ver como está legal o sabor mesmo da farinha, né? Da farinha proteica. Legal. E também convidamos para provar os cappuccinos, que desenvolvemos também com essa farinha proteica. Então, depois, na sessão de pôsteres e pitches, a gente vai ter bebidas para provar. A Maria Teresa está lembrando que a gente trouxe as bebidas fermentadas para provar e a gente já passou com esse projeto, né, para degustação e para análise sensorial, que ainda não foi para análise sensorial com equipe grande, mas no Comitê de Ética pela plataforma Brasil. Já está aprovada essa parte da sensorial da bebida. Bom, muito bom. Doutora Mithier, então a gente já percebeu aqui que a gente já tem aí um produto, né, uma tecnologia que já pode ser escalada, que ela já está pronta para a produção industrial. A senhora acredita nisso? Sim, porque tanto como a Patrícia falou, né,
nós temos a parte da obtenção do ingrediente e depois da aplicação, né? Para a aplicação, principalmente para a parte láctea, realmente, né, é utilizar praticamente os mesmos equipamentos. Agora, para a obtenção do ingrediente, já existem esses equipamentos em escala industrial, né, para uma grande produção. Só que, aqui no Brasil, acho que deve ter 2 empresas com esse sistema, né? Dependendo da indústria que queira iniciar, provavelmente teria que fazer ainda um investimento nesse equipamento. Mas ele já existe, não é alguma coisa que a gente fez, montou um equipamento em escala laboratorial e nem ainda está comercialmente disponível. Não, tudo está disponível para uma grande escala de produção. Uhum. E, dentro disso, né, como que as empresas do setor podem entrar junto dessa pesquisa, ter essa parceria ou até engajar nessa inovação? Então, amanhã, né, nós vamos ter as reuniões agendadas, ok, com as empresas que tiverem interesse, né, a Gisele vai estar acompanhando, e junto com, né, cada coordenador, né, então, a gente pode conversar com mais detalhe e também até direcionar para alguma coisa mais específica, né, como foi dito aqui, a gente chegou até certo nível, de repente, a empresa quer ir um pouquinho além, alguma, né, uma especificidade para ela, né, então, também é possível. Então, tudo isso pode ser conversado com essa reunião amanhã, das 9 às 11h30. Muito bom. Então, as empresas que estiverem interessadas. E a gente já está partindo para o final. Eu queria pedir para vocês uma consideração final, deixar aí, falar um pouquinho e deixar suas considerações finais sobre o projeto, sobre a plataforma. Bom, começa. Eu acho que é importante, né, quando a gente começou o projeto, a gente estava visando muito a proteína, né, porque era o boom da 2019, 2020, né, todo mundo atrás de proteína vegetal, e surgiu o PBIS, né, e a gente entrou, e a gente sempre muito focado na proteína. Mas, com o andar do projeto, né, a gente viu essa fração amilácea. Também a gente não poderia desperdiçar, né, nessa pegada de economia circular ou do aproveitamento total, né? Acho que hoje as indústrias se preocupam muito com isso, né? Tanto que de fenólicos também aproveitar, né, todos os produtos que saem depois de algum processo, né, e que possa ser aproveitado. Então, eu acho que foi uma mudança que também a gente teve que colocar no projeto. Não mudança, não, acrescentar, né? Essa parte de ver uma aplicação com o amido, né? E eu acho que eu tenho a impressão que, na Europa, com a ervilha, aconteceu o contrário. A ervilha, acho que lá eles tiravam muito o amido. Aí eles viram que tinha proteína. E agora, imagina, eles conseguem vender proteína de ervilha, né? E com preço, né, eles valorizaram um coproduto, né, na época, e agora deve ser até um dos principais, né? Então, a mesma coisa. Não que aqui, né, a proteína vai ser importante, mas também valorizar o coproduto, né, que seria a fração amilácea. Muito bom. Cassiane, quer falar? Acho que, para finalizar, então, a grande contribuição da nossa plataforma é entregar para a população e também para as indústrias um ingrediente proteico que ele tem um alto valor nutricional. Não foi mencionado aqui, mas essa farinha proteica ela possui todos os aminoácidos essenciais necessários à dieta. Então, realmente, ela é bastante rica nutricionalmente. E entregar isso através de um processo que ele é sustentável, né, valorizando uma matéria-prima que é nacional. Então, nós obtivemos aí ao longo do projeto todo um know-how de como trabalhar com esses processos e agora, então, estamos abertos para fazer essa transferência de tecnologia, se necessário também alguns ajustes que venham ao encontro da demanda das empresas. Patrícia? Da nossa parte, né, que eu sou da parte de tecnologia de laticínios, foi interessante desenvolver, passar por etapas que a gente passa pelos produtos lácteos, usando o ingrediente que eles
nos apresentaram, e a gente fez testes, que a gente simplifica, né? Mas a gente fez testes com a farinha em diferentes estágios de desenvolvimento, desde ela integral até em uma das etapas do fracionamento a seco, com diferentes composições, e a gente foi entendendo, por exemplo, como o fermento típico do iogurte se comportava na fermentação, mais ou menos tempo que ele levava, né? A necessidade ou não de açúcares fermentescíveis. Então, foi interessante e serviu, assim, usando os mesmos equipamentos, como eu tinha dito. Mais uma opção para o laticínio, a gente tem notado esse movimento, né? A indústria de laticínios, ela para aproveitar essa tendência, ela já tem o consumidor dela e ela apresenta também a versão com a mesma marca, tudo, do produto para uma dieta vegana, né? Usando os mesmos equipamentos. Eu acho que isso foi bem interessante. E o modo da gente desenvolver buscando o clean label, né? Usando o menor número de ingredientes possíveis, que é também uma tendência do consumidor. Né? Mas tudo dependeu, na verdade, das boas características da farinha que eles produziram, do ingrediente, foi essencial. E depois ela foi e a gente foi ganhando conhecimento, né? Obviamente, com tudo isso. Né? Então, é isso. Muito obrigado, quero agradecer. Então, as pessoas depois procurar as pesquisadoras para uma conversa ou marcar para amanhã, né? E é isso. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto agora.